As constelações clássicas, elas ajudaram bastante, porque desde o início, quando ele procurava uma imagem de cura, né, a representação era a tentativa de enxergar uma imagem de cura, e até hoje a gente faz isso. E essa imagem de cura, por exemplo, colocar um filho muito arrogante e colocar os pais atrás dele, maior do que eles, isso é uma imagem real, isso é uma imagem hierárquica. Isso já colocava a pessoa num outro lugar, dizendo, opa, parece que eu não sou tão grande assim. Então, essa imagem movia psiquicamente aquela pessoa, movia sistemicamente aquela pessoa. Mas ele observou que nessas constelações clássicas, ele desrespeitava uma das leis do amor. Ele desrespeitava a hierarquia. Isso é muito interessante. Porque ele, como um simples terapeuta, e o cliente dele como, digamos, um bisneto, né? Estava ali, ele chegava para o representante do bisavô e sugeria que o representante do bisavô dissesse algo para a família, tipo, eu sinto muito porque eu matei a minha esposa. Quem veio antes é maior. Tudo o que veio antes é maior. Um ancestral nosso é maior. Se eu, pequeno, sugiro a alguém maior dizer algo, eu estou interferindo em algo que eu não posso interferir. Numa situação de uma constelação, o constelador dissesse para uma mãe biológica que não pôde criar seu filho, e aquele filho foi buscar uma constelação porque tem uma dificuldade nos relacionamentos, e é porque não tomou a mãe, e aí o constelador chega para o representante da mãe e diz, diga à sua filha, eu não pude lhe criar, me desculpe, me perdoe. Isso é uma ordem invertida. Quem fala é um filho que olha para a mãe, ela pode até dizer, um constelador pode entregar essa fala para um filho e diante de uma mãe que não pode criar o seu próprio filho, esse filho dizer, eu desejei muito ser criado por você, mesmo não lhe conhecendo. Aí você está num lugar respeitoso. Você está falando a partir de você para uma figura de autoridade. Uma mulher que não pôde criar um filho não deixa de ser uma mãe, não deixa de ser uma autoridade. Porque se não fosse ela, aquele filho não teria uma vida. Então, muitas vezes, na constelação, no afã da gente resolver a situação, a gente queria resolver a situação. Como ele, no início, queria dar uma solução, encontrar uma solução, né? É a luta que nós temos de vamos encontrar uma solução. Então, ele dizia para um bisavô, diga para todos que vieram depois de você, eu me arrependi de ter matado a sua bisavó. Opa! Então, aí era onde estava o desrespeito hierárquico. Um ancestral não fala. Um ancestral não tem voz. A questão, antes a gente situava, ficava procurando nesse campo o que é que estava fora da ordem, fora do ajuste e tentava arrumar. Uma mãe que não pôde cuidar de um filho, ela teve algo maior que a impossibilitou a esse gesto. Então, não está sob o nosso julgamento, nem o julgamento de ninguém, esse movimento que ela fez de entregar essa criança a outra. E ela arca com as consequências da atitude dela. Doar um filho traz uma consequência, dar um passo na vida qualquer traz uma consequência. Mas, naquele momento, é o que foi possível. As questões se resolvem a partir do meu lugar. O lugar do pequeno. O lugar de quem está ali. O lugar do novo.
Não é o velho que resolve para o novo. Somos nós. O poder está aqui. Eu resolvo em mim e, consequentemente, aí altera lá. Então, um filho que olha para uma mãe e diz: foi duro para mim, deve ter, não sei como foi para você, mas muito obrigada pela vida. Essa mulher que tem um sentimento de culpa profundo, ela pode arcar com as consequências da sua culpa, mas ela vai para um outro lugar, porque o filho está dizendo: mais importante foi a minha vida. E ainda o mais importante é a nossa vida. Não é a forma que nós tivemos a vida. A vida sempre está acima. A vida está em primeiro plano, não as formas. Então, isso foi uma diferença muito grande no processo das constelações. Mas, quero dizer para todos vocês, mesmo quando era dessa forma, ajudava profundamente. Não havia nada de errado. Né? Isso foi a evolução do processo, foi como ele pôde ir compreendendo esse processo. Então, os ancestrais são os ancestrais. Tudo acontece no presente. Absolutamente tudo acontece no presente. Nós não precisamos arrumar o passado. Nós não podemos ter a pretensão de modificar o passado. Isso é pretensioso. O passado aconteceu do jeito que aconteceu porque só assim foi possível. E ainda tem mais uma questão. Foi necessário. Quando eu atuo, aí eu altero a mim, eu libero a minha vida e, naturalmente, o passado se reorganiza. Eu não incluo lá atrás no sistema, eu incluo dentro de mim. E quando eu incluo em mim, o passado se altera. Né? Então, todos pertencem, independente do que fizeram, independente do que aconteceu. Então, essa lei do pertencimento se alterou, não existe o bem e o mal, existe uma vida onde absolutamente tudo faz parte. Absolutamente tudo faz parte. E ele, enquanto constelador, ele saiu daquele primeiro lugar de terapeuta detentor do saber e do conhecimento e do poder de dar voz aos ancestrais e foi para o último lugar, o lugar menor, o lugar mais humilde, mas um lugar de serviço. Então, a constelação tem nos mostrado um campo imenso e grandioso, de infinitas possibilidades, tem nos mostrado um lugar de um constelador ou de um ajudante qualquer na vida, como um lugar pequeno, humilde, mas que pode estar a serviço e acessar esse imenso campo. E só assim se ajuda e se produz vida. E quando eu me refiro à ajuda, é a ajuda de produzir vida. Nós estamos aqui para produzir vida. E a vida se produz seguindo para adiante. A vida se produz nesse lugar que vocês estão aí e diante de vocês tem algo que vocês desconhecem. É aqui que a vida acontece. A vida não acontece aqui atrás. Nós só temos dois movimentos. Ou um movimento na direção da vida, ou um movimento na direção do passado. Ou seja, ou a gente se move para a vida, ou a gente se move para a morte. A morte é o passado. O passado já passou,
O passado precisa ser solto, precisa ser liberado. Mas nós nos movemos permanentemente assim, dessa forma binária. Em alguns momentos, na grande maioria dos momentos, a gente está preso aqui ao nosso passado. Em outros momentos, a gente está apontados para a vida. E a gente aponta a nossa energia e toda a nossa biologia e todo o movimento para a vida quando a gente diz isso que eu coloquei para vocês como número 1, quando a gente diz um sim à vida. Esse é um exercício extremamente difícil e extremamente possível para todos nós. Sim à vida do jeito que é.